Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida, é com imenso prazer e satisfação que nós estamos aqui nesta manhã, e hoje, manhã de quarta-feira, e hoje nós vamos falar acerca do capítulo 7 de João Marcos. É muito forte. Vamos dar continuidade amanhã. Eu quero voltar lendo 2 capítulos e assim vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar do capítulo 7, que fala aqui das tradições. Você sabe que havia um grande confronto entre os religiosos, os fariseus, que se levantaram aqui contra o Senhor Jesus, como diz aqui no capítulo 7. Os religiosos, os fariseus, os escribas estavam se levantando contra o Senhor Jesus e fazendo um confronto, porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Então é a tradição e a religiosidade que imperava naquela época e era algo muito forte. Então, Jesus fala aqui da tradição judaica, o livro de Marcos. Então, Marcos, ele escreve para os romanos, mas ele vai falar um pouco aqui da tradição judaica. E nós vamos ver aqui o confronto, né, dos judeus e a tradição, no verso 1 até o verso 23, que Jesus é confrontado. Então, primeiramente, mais uma vez, né, pelos religiosos, pelos escribas e também pelos fariseus. E nós aprendemos muito com isso, porque quanto mais Jesus era confrontado e perseguido, mais ele explicava de uma forma profunda. E hoje também é a mesma coisa. Você sabe que hoje existem muitos críticos. Os críticos, eles só servem para criticar. Quando nós pedimos aqui a sua oferta para ajudar no aluguel da igreja, você não vê os críticos falando mal? Quando a gente fala do dízimo, das ofertas, você vê o crítico só critica, só fala mal. Então, mas tudo isso, tanto fora como dentro, nós aprendemos a ensinar, nós amadurecemos e explicamos de uma forma mais profunda. Porque assim que Jesus nos ensinou. E ele falou algo muito forte aqui, que acerca disso para os fariseus daquela época. Então, como está aqui, os discípulos comerem sem lavar as mãos, né? Estavam violando a tradição dos anciões, mas Jesus responde que eles negligenciaram o mandamento. Eles não guardavam os mandamentos. E isso Jesus fala lá em Isaías 29:13. Então, a função dos religiosos era só criticar. E Jesus, ele ensinava de uma forma mais profunda. Então, aqui ele fala que não é o que entra, é o que sai, é a impureza do coração. E quantas são as pessoas que estão dentro da igreja, mas o coração dela está longe de Deus? É ou não é verdade? Então, é isso que Jesus estava falando. E Jesus, ele falou também que muitos me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Olha que coisa forte. Então, aqui no capítulo 7, no versículo aqui 24, capítulo 7, no versículo 24, fala da mulher Ciro Finécia. É, isso daqui mesmo. Demonstra fé. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo ouviu falar. Certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos pés. A mulher era grega, Ciro Finécia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele disse: deixa que primeiro os filhos comam até fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Esta mulher nos ensina persistência. Esta mulher nos ensina acerca da perseverança. Persevere. Até de então, ela recebeu uma palavra muito dura do Senhor Jesus. Mas aqui ela perseverou. Ela não abriu mão. Ela implorou pela libertação da sua filha. Humildade, resistência, insistência. Ela foi para cima e ela recebeu o milagre. Então insista, porque muitas são as pessoas que
Se ela insistisse mais um pouco, ela ia receber o milagre. Se ela perseverasse mais um pouco, ela ia provar das maravilhas de Deus. Ela ia ter a recompensa, mas a pessoa não perseverou, não insistiu, não clamou, não orou, então ela não recebeu. Então, faça isso, porque você perseverando, tudo é pela graça e Deus vai te honrar. No verso 31 ao verso 37, fala aqui do surdo, um homem surdo e mudo que foi liberto, né? A cura de um surdo e mudo. E quando saiu aquele demônio, aquele espírito de enfermidade, aquele homem que era surdo e gago, aqui, surdo e gago, ele voltou a ouvir e voltou a falar. Isso é muito forte. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo perto e longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou a língua no homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-te. Amém? Abra-se. Com isso, o ouvido do homem se abriu. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. E isso é muito forte. Isso é algo glorioso. Então, abra-se. Então, a multidão viu aqui o poder do Senhor Jesus, se admiraram. Então, está aqui, ele cura e ele restaura. Então, recebeu a capacidade para ouvir, para falar. Isso é algo de Deus, éfata, é a realidade, o mundo espiritual. Isso é algo glorioso. Então, amanhã nós vamos falar aqui do capítulo 8, que isso daqui mexe comigo também, a segunda multiplicação dos pães. E também o capítulo 9, a transfiguração do Senhor Jesus no monte. Tá certo? Deus abençoe a sua quarta-feira. Ora por mim, que eu oro por você. E amanhã, se o nosso Deus permitir, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe.